Verdades que nem todo católico está preparado para ouvir. Episódio 93, tema do dia: maçonaria. O que a igreja diz sobre isso? Recentemente eu fiz um episódio aqui no Verdades sobre sincretismo religioso, no qual eu mencionei algumas religiões, como por exemplo o protestantismo, o budismo, o islamismo, e choveram comentários e mensagens me questionando. Mas por que você não falou da maçonaria? Por um único motivo: porque maçonaria não é religião. Corte rápido, faca, Tramontina. Existe um fenômeno aqui na internet que nos faz insistir para que alguém fale publicamente aquilo que nós já sabemos. Uma mistura de necessidade de validação social, sinalização de virtude e busca por um veredito público num ambiente que exige reações imediatas. Pois bem, hoje eu atendo esse desejo do seu coração e finalmente falo sobre maçonaria. A palavra maçonaria vem do francês, que significa construção, alvenaria. E maçom vem do inglês, pedreiro. Suas raízes estão nas corporações medievais de artesãos especializados na construção de catedrais e igrejas, que se organizavam em guildas com símbolos rituais e segredos profissionais próprios. Com as transformações da Europa ao longo dos séculos, o iluminismo, as revoluções inglesa e francesa, essas corporações foram evoluindo, até que em 1717, em Londres, 4 lojas se uniram e fundaram a Grande Loja da Inglaterra, o marco oficial da maçonaria moderna. E a partir daí, ela não era mais uma corporação de pedreiros, mas uma ordem filosófica que usava símbolos da construção como metáfora de aperfeiçoamento moral. Espalhou-se pela Europa e chegou ao Brasil no início do século XIX. A primeira loja brasileira foi fundada em 1802. A maçonaria não é religião. Ela não tem dogmas, nem sacramento, nem salvação. Define-se como uma ordem filosófica, fraterna e iniciática, que aceita homens de qualquer crença, desde que acreditem em um ser superior que chamam de grande arquiteto do universo. A Igreja Católica condena a maçonaria desde 1738, quando o Papa Clemente XII publicou a bula iniminente. Não é paranoia nem conspiração, mas por razões doutrinárias muito concretas que o magistério identificou desde os primeiros documentos e reafirmou em cada época. São 3 as razões fundamentais. A primeira é o relativismo religioso. A maçonaria coloca todas as religiões no mesmo nível. Para ela, o que importa é crer em um ser superior. Não importa qual, não importa quem. E isso, para um católico, é inadmissível. Não por arrogância, mas porque nós cremos que Jesus Cristo é o único Filho de Deus. O único mediador entre Deus e os homens. Não uma opção entre várias. O único. A segunda é o segredo. As lojas maçônicas exigem juramento de sigilo sobre rituais, membros e atividades. E isso é incompatível com a transparência da fé católica, que exige do batizado, que pertence a uma igreja, que ele anuncie ao mundo publicamente, sem véus e sem segredo. Nós católicos somos chamados ao anúncio e não ao escondimento. Lembra da palavra onde está escrito que não se coloca uma luz embaixo da mesa, e sim no alto para que ela ilumine e seja vista? Pois bem, é isso. E o terceiro é a visão de Deus e do ser humano. A maçonaria tem uma antropologia centrada no homem, na razão, no progresso, no aperfeiçoamento autônomo. Na fé católica, o centro não é o homem, é Deus. A gente fala sobre pecado, graça, redenção, salvação através do Cristo. São visões de mundo, são centros, eixos de mundo completamente opostos e não complementares. Em 13 de novembro de 2023, o Dicastério para a Doutrina da Fé, assinado pelo cardeal Victor Fernandes e aprovado pelo Papa Francisco, reafirmou que a filiação ativa de um fiel à maçonaria é proibida devido à impossibilidade de conciliação entre a doutrina católica e a maçonaria. Esse é o documento mais recente, aprovado pelo Papa Francisco em 2023. Ele reafirma a declaração de 1983, assinado pelo então cardeal Joseph Ratzinger, que foi o nosso Papa Bento XVI. Historicamente, a maçonaria brasileira teve papel importante na independência, na república, na separação entre igreja e Estado. Muitos maçons brasileiros foram também católicos praticantes, e essa convivência gerou uma confusão que persiste até hoje. Existem pessoas que entraram na maçonaria sem saber da posição da igreja. Entraram por convite de um amigo, de um pai, de um sogro, porque os valores declarados da maçonaria, como solidariedade, filantropia, aperfeiçoamento moral, são nobres. Presta atenção aqui. A igreja não condena essas pessoas, mas impõe ressalvas severas a essa filiação, não ao ser humano. O próprio documento de 2023 orienta os bispos a realizarem catequese em todas as paróquias sobre as razões da impossibilidade de conciliação entre a fé católica e a maçonaria. A resposta da igreja nunca é e nunca será a exclusão, mas o esclarecimento, o acolhimento e o convite ao retorno. Se você conhece alguém nessa situação, pai, marido, irmão, a primeira atitude aqui não é julgamento, é oração, é o diálogo e é o convite à catequese. Porque a igreja sempre soube que quem chega à maçonaria muitas vezes está buscando fraternidade, sentido, comunidade, coisas que a própria igreja é chamada a oferecer com abundância. Eu pessoalmente conheço homens maçons que são respeitáveis, valorosos, justos, honestos, e é exatamente por isso que eu os convido com caridade e dentro da liberdade de cada um
ao retorno à fé católica. O meu objetivo com essa série é trazer luz a questões obscuras da fé e agregar o máximo de pessoas possível ao catolicismo. Aqui eu prezo pela verdade, dita com caridade, para que o resultado seja a união e não separação. Portanto, o meu convite aos maçons é que retornem para a igreja. E meu convite para você que é a igreja, que não exclua os maçons, que tenha um olhar pastoral também diante dessa dimensão. Sim, nós sabemos a verdade, mas a verdade não é justificativa para a maldade e para a exclusão. Se esse vídeo esclareceu a sua dúvida sobre esse tema tão espinhoso aqui na internet, compartilha. E me conta nos comentários aqui embaixo, qual é a sua maior dúvida sobre a fé católica? Pode ser sobre igreja, doutrina, liturgia, manda aqui, porque você pode estar sugerindo o próximo episódio dessa série. E claro, já me segue porque toda semana tem uma verdade nova esperando você.